Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 30 de junho de 2024. Os apóstolos São Pedro e São Paulo. Solenidade. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar na liturgia diária, junho 2024, ano B. Vamos acompanhar esse vídeo dedicado a esses dois grandes apóstolos e mártires de hoje. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E esse vídeo é para falar do dia 30 de junho de 2024, que a Igreja celebra os santos apóstolos Pedro e Paulo, solenidade, e é o dia do Papa. Então, irmãos e irmãs, no dia 30 de junho se lembra dois acontecimentos importantes. O martírio de São Pedro e São Paulo em Roma, tá? Que aconteceu lá pelos anos 67, mais ou menos, depois de Cristo, e com o início da perseguição de Nero, do ano 64, né? O ano 64, depois que Nero pôs fogo em Roma, então como iniciou também a perseguição aos cristãos, porque Nero jogou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Então começou a perseguição romana aos cristãos. Então é chamado de protomártires de Roma, né? Então, irmãos e irmãs, quem foi São Pedro? São Pedro era um pescador e ele é um dos primeiros discípulos, né? Foi chamado, né, para ser seguidor de Jesus. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus, né? E Paulo? Paulo, ele era Saulo, era um fariseu que estava perseguindo os cristãos, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Então, aí iniciou-se uma perseguição aos cristãos de Jerusalém. Então, Saulo era um perseguidor. Só que aí Saulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, com Jesus ressuscitado, e aí ele se converteu, né? Ele mudou, né? De perseguidor, ele passou a ser Paulo, grande apóstolo de Cristo, né? Então, irmãos e irmãs, vamos ver aqui no Introdução ao Mistério Celebrado. A gente acompanha na liturgia diária de junho de 2024, ano B, né? Irmãos e irmãs, mergulhados na Páscoa de Cristo, celebramos a Páscoa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja. Pelo testemunho destes apóstolos, podemos caminhar junto no seguimento de Jesus, Mestre. Através do martírio de Pedro e Paulo, testemunhas de Cristo, ensinaram a fé à Igreja nascente e hoje brilham para nós, iluminando o nosso caminho. Rezemos pelo Papa em sua missão de ser um sinal visível da unidade e da comunhão entre as igrejas locais com a Igreja de Roma. Igrejas locais são as dioceses, né, espalhadas pelo mundo. Então, irmãos e irmãs, vamos ver aqui, né, as leituras de hoje. Hoje, como é um dia especial, eu decidi ler todas as leituras, tá? Então vamos começar pela primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 11,
que vai falar sobre a prisão de São Pedro. São Pedro, no início da sua missão, ele foi preso pelas autoridades de Jerusalém. Mas aí Deus mandou um anjo para libertar ele, porque a igreja estava rezando por ele, né? Assim diz a palavra de Deus, que vem de Jesus Cristo do Evangelho. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa, enquanto Pedro era mantido na prisão. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que se era realidade o que estava acontecendo. Por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho e eles saíram caminhando por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viu, gente? A igreja rezou pelo seu pastor. Por isso que até os dias de hoje existe o costume de se rezar pelo Papa. Em toda a celebração da missa, na oração eucarística, depois que se consagra o pão e o vinho, né? A gente pede a Jesus ressuscitado ali presente na Eucaristia, na comunidade, pelo Papa Francisco. A gente sempre reza, né? E Deus sempre livra o nosso pastor dos perigos, né? Então, dos males, né? Então, é importante rezar, né? Aí diz o Salmo: De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmo 33, 34. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Irmãos e irmãs, agora eu convido a todos para ouvir a segunda leitura que vai falar de São Paulo. Vamos lá, vamos ver o que o apóstolo dos gentios tem a nos dizer nesse dia. Segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, versículo 17 ao 18. Caríssima, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viu? São Paulo está escrevendo para o seu amigo Timóteo. Ele está preso, né? Ele está para ser condenado à morte, mas ele escreve essa carta para Timóteo para poder servir de exemplo para ele não desanimar, ele ser perseverante até o fim, como foi São Paulo na sua missão. E São Paulo ele diz: completei a corrida e guardei a fé. Sejamos perseverantes como foi São Paulo, né? Então, vamos ver aqui o Evangelho de Jesus. Vai ser um momento em que Jesus, num certo momento da sua caminhada ali com os apóstolos, ele perguntou aos discípulos: quem o povo pensa que eu sou? E aí Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo, né? Então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos ver aqui o Evangelho de Jesus, a palavra de vida de hoje. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o Pai, meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, gente. Viu, gente? Aqui Jesus, ele nomeou Pedro como o chefe dos apóstolos, foi quando ele fundou a sua igreja, na autoridade de São Pedro. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele confirmou essa autoridade de Pedro, né? Então, o Papa, ele é sucessor de São Pedro. A mesma autoridade que Pedro teve na igreja primitiva, o Papa Francisco também tem nos dias de hoje, né? Vamos ver aqui, meditando a palavra de Deus, que é o magistério da igreja, né? Não pode faltar, né? Então, essa parte aqui, essa coluna aqui, meditando a palavra de Deus. Vamos ver o que a igreja tem a dizer das leituras de hoje. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Como duas colunas da igreja, os dois apóstolos anunciaram e testemunharam, mesmo em situações já diversas, a mensagem da salvação trazida por Jesus.
A leitura dos Atos Apóstolos apresenta a igreja nascente, sendo perseguida por Herodes. Pedro é libertado milagrosamente para que continuasse sua missão. A gente viu na primeira leitura, né? A segunda leitura soa como um testemunho espiritual de Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Reconhecendo sua fidelidade ao Senhor, o apóstolo dos gentios, ao final da sua vida, confia a Deus sua salvação e esperança. Né? No Evangelho, encontramos com a bela profissão de fé do apóstolo Pedro. Ele reconhece Jesus como o enviado do Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus confere a Pedro o poder das chaves, ratificando sobre a sua fé professada, e a sua igreja será construída e edificada. Pedro torna-se pedra, atributo de Deus, né? Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, e Isaías, capítulo 17, versículo 10. Como foi também de Abraão, pai dos fiéis, Isaías, capítulo 51, versículo 1. A fé do Filho lhe dá prerrogativa do próprio Deus. A igreja foi construída sobre a pedra como a casa daqueles que são familiares de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 32. Né? Aí isso aqui é uma parte de um livro, tá? Silvano Faustini, uma comunidade lê o Evangelho de Mateus, edições paulinas, página 400. Neste dia solene, peçamos a Deus, pela intercessão destes apóstolos, o ardor missionário e criativo em nossa ação evangelizadora, que possamos seguir o bom exemplo desses dois homens, né, que deram suas vidas por Cristo, pela missão. Pedro como evangelizador, mas também principalmente como um pastor, líder da comunidade. Pedro foi o primeiro papa da igreja. E Paulo, grande evangelizador, grande doutor da igreja. Né? Paulo ele expandiu, né, as fronteiras da igreja, da missão no mundo gentil. Né? Se não fosse Paulo, a igreja ficaria só em Jerusalém, mas Paulo ele foi além. Né? É graças a Deus, graças a Paulo, São Paulo, a igreja é católica mesmo, ou seja, o mundo inteiro, para todos os povos. Né? Irmãos e irmãs, para terminar essa parte, vamos só ver aqui o que diz o rodapé da Bíblia Pastoral, que é o magistério da igreja também, né? A respeito do evangelho de hoje. Aí, esse trecho de Mateus tem um pedacinho, tem um rodapé lá em Marcos, né? Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 33. Aí vamos ver o que diz o magistério da igreja, não o rodapé da Bíblia Pastoral. Então a pergunta de Jesus força os discípulos a fazer uma revisão de tudo que ele realizou no meio do povo. Esse povo não entendeu quem é Jesus, porque confundia Jesus com os outros profetas, né? Então, os discípulos, porém, né, que acompanharam e veem tudo que Jesus tem feito, reconhecem agora, através de Pedro, que Jesus é o Messias. A ação messiânica de Jesus consiste em criar um mundo completamente humano, onde tudo é de todos e repartido entre todos. Esse messianismo destrói a estrutura de uma sociedade injusta, onde há ricos à custa dos pobres
e poderosos às custas dos fracos. Por isso, essa sociedade vai matar Jesus antes que ele destrua. Mas os discípulos imaginaram um Messias glorioso e triunfante. Por que o rodapé da Bíblia Pastoral fala assim? Porque Jesus, depois que ele deu essa autoridade a Pedro, ele anunciou a sua morte e ressurreição, que ele ia para Jerusalém enfrentar a cruz, mas que depois da sua morte, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Né? Então, essa sociedade, quando fala sociedade, as autoridades do tempo de Jesus condenaram Jesus à morte, sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E com isso ele celebra a grande aliança entre Deus e a humanidade, né? E a salvação para o mundo inteiro. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, né? Que possamos seguir o bom exemplo de perseverança, de amor ao reino de Deus, de São Pedro e São Paulo. São Pedro, primeiro Papa, e nos lembra o Papa Francisco. São Paulo, grande apóstolo dos gentios. E quem é o sucessor de São Paulo? São todos os bispos do mundo da atualidade, né? Todos eles são sucessores de São Paulo, dos apóstolos. Amém? Amém. Então, que Deus dê muita saúde ao nosso Papa Francisco e a todas as lideranças da igreja que possam seguir o bom exemplo desses dois grandes homens, que são as colunas da igreja. Amém? Amém. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires de Cristo, rogai por nós. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.